Eu, nós estamos vivendo um tempo de muitas informações e tudo no mesmo tempo. As informações têm chegado a nós simultaneamente e às vezes em fontes diversas, um tempo assim muito rápido. Eu já estava em casa à tarde, a gente procura, é muito importante essa disciplina de concentração e muita informação. A gente se libera de telefone, mas muita informação. Eu estava lembrando de Paulo, quando estava fazendo a defesa dele lá diante de Festo, e Festo disse: Paulo, as suas muitas letras te fazem delirar. Eu falei: meu Deus, é tanta informação que eu estou delirando. Cheguei a falar para uma pessoa: as muitas letras nos fazem delirar. Então nós precisamos do socorro do Espírito Santo, da capacidade do Espírito Santo, para que a gente seja fiel, coerente naquilo que a gente precisa comunicar à igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos orar um pouco mais. Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti, bendizemos o Teu nome, porque somos privilegiados, Senhor. Sabemos que dentro dos limites, dentro dos muros de Jerusalém, a paz, a provisão e a proteção. E essa Jerusalém espiritual é a Tua igreja. Nós queremos agradecer a Ti, porque num tempo, Deus, de tantos ataques, de tanto cerco, tantas vozes, nós temos esse privilégio de estarmos guardados por Ti, de estarmos dentro dos Teus muros, Senhor. Nós queremos Te agradecer. Também queremos pedir ao Senhor, mediante a tudo, tanto favor que temos recebido de Ti, que possamos de alguma forma corresponder, que possamos de alguma forma ser uma resposta, ser uma voz do Senhor nessa geração. O Senhor tem nos colocado dentre muitas posições privilegiadas, mas uma extremamente importante no tempo presente é a nossa posição como embaixadores do reino de Deus. Aqueles que declaram as suas leis, aqueles que são representantes do teu reino, Pai. E nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que Tu nos ajude a desempenhar esse papel, principalmente nesses dias chamados dias do fim. Em nome de Jesus, promova aqui, sobretudo, um ambiente de unidade, um ambiente de harmonia, que nossos olhos estejam focados em Ti, que no nome de Jesus, a nossa expectativa, nosso coração esteja desejoso e aberto de ser ministrado através do Teu Espírito Santo. Que não haja em nós, muitas das vezes, uma expectativa unilateral, mas que Teu Espírito Santo levante pessoas aqui também, que a voz profética não se sinta reprimida, mas que ela possa ter liberdade para ecoar também entre nós. E dizemos para Ti mais uma vez: vem o Teu reino, Senhor, entre nós. Repreenda o diabo, o adversário. Repreenda toda e qualquer artimanha do inimigo em tentar de alguma forma trazer alguma dificuldade, alguma objeção, alguma resistência. Dizemos com toda a convicção que o leão de Judá não prevaleceu, mas ele já prevaleceu na cruz do Calvário. Seja assim em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graça e paz para todos vocês, em nome de Jesus. Bom, queridos, todos nós sabemos, temos sentido, temos visto o quadro que nós estamos vivendo em nossa nação, e diante desse quadro, nós não temos como ficar indiferentes, alheios a tudo isso. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma parcela, porque nós somos igreja de Jesus Cristo, amém ou não amém? A coisa não está tranquila, nós temos visto sinais assim, muito claros, sinais dos últimos dias, a situação da nação brasileira, uma nação de um potencial tão grande, uma nação tão querida, mas nós vivemos como nação realmente uma situação muito difícil, muito complicada. Eu creio que o Senhor nos chama a um posicionamento como igreja, amém? Quem faz parte do corpo de Cristo aqui, a igreja do Senhor,
Tem gente com meia mão e um bocado de gente abstêmica. Final, é bom para ver que final a gente faz um apelo, né? Nós precisamos conhecer de forma mais ampla o que está ocorrendo no cenário do nosso país. Não só conhecer o que está acontecendo no cenário do nosso país, eu acredito que muitos aqui têm ciência, possivelmente, creio que até mais do que eu, mas é preciso também a gente avaliar esse cenário e os seus reflexos na igreja, seus reflexos na família e seus reflexos na sociedade. Então tem um cenário, é uma configuração, um cenário político inusitado. A gente precisa estar diante de Deus e avaliar realmente esse reflexo, porque é importante a gente avaliar esses reflexos, porque só a partir daí a gente pode se posicionar como cidadão, amém? Somos cidadãos desse reino, e a partir daí a gente pode se posicionar também como discípulo de Jesus, como eu falei aqui no domingo, e dessa forma nós exercemos a nossa dupla cidadania. Você sabia disso? Que você regenerado, nascido de novo em Cristo Jesus, né? Essa frase já diz isso, né? Nascido de novo em Cristo Jesus, você tem uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e nós somos cidadãos dessa terra. Então, entendendo esse cenário, tendo percepção das suas reflexões, dos seus reflexos, nós podemos nos posicionar como cidadãos e como discípulos de Jesus. Na conhecida oração do Pai Nosso, aquela oração que está lá nos evangelhos, nos sinóticos, Mateus 6,10 especificamente, Jesus ensina a orar pedindo ao Pai para que venha o teu reino, amém? Cantaram aqui ainda agora, que venha o teu reino. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, e Ele pede, nos ensina para que a gente ore, para que a vontade dEle seja feita, e Ele, na verdade, diz que essa vontade não deve ser manifesta apenas num plano. Ele diz que a gente deve orar pedindo que a vontade dEle seja feita na terra como no céu. E isso significa é o mesmo que pedir o estabelecimento das leis de Deus, não apenas no plano espiritual, mas também nesse plano que nós vivemos, no plano terrenal. Bom, eu percebo que a igreja, com todo o seu potencial, e a igreja tem muito potencial, muito maior do que qualquer instituição que você possa imaginar na face da terra. A Bíblia diz que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. A instituição mais honrada que você conhece nesse planeta não tem essa capacidade, mas a igreja tem. Então a igreja, com todo esse potencial, a igreja com toda essa capacidade, eu percebo que ainda a igreja, ela não se posicionou como deveria se posicionar. A igreja ainda não está se posicionando diante das demandas que nós estamos vivendo aí ultimamente. A gente percebe, essa é uma unanimidade, essa afirmação, que a igreja ainda não se posicionou como deveria se posicionar. Eu acredito que a igreja ainda não se posicionou como deveria se posicionar por dois motivos básicos. O primeiro motivo é aquela ideia, eu julgo que é uma ideia equivocada, de que a igreja não deve falar de política. Igreja não é lugar de falar de política. Concordo em parte. Por que concordo em parte? Porque eu penso que a igreja não convém, não estou dizendo que não pode, não convém que a igreja, especificamente a sua liderança, às vezes ocupe muito tempo para falar de política partidária. Mas nós temos o dever de falar de política sim. Então essa afirmação é uma afirmação equivocada, que eu acredito que coopera para que a igreja não opere no seu potencial diante da realidade que nós estamos vivendo. Então, se eu me engano, a igreja não fala de política. Concordo em parte, repito.
Acredito que a igreja não deve, não convém, não tem nenhum problema com quem fale, se morder, não tem nenhum problema. Um bando de intelectual aí fala um montão de bobagem, e as pessoas dizem que eles são livres para falar o que pensam. Nós vivemos num país que há liberdade de expressão. Então, os pastores estão falando aí também, não tem nenhum problema com eles não. Eu sigo amando, respeitando do mesmo jeito. Mas eu creio de todo o meu coração que a gente deve falar de política sim. Por que falar de política? Porque política tem a ver com a forma de governança de um país ou de um estado. Nós podemos encontrar várias definições de política nos dicionários. Tu puxar no online aí, tu vai já achar uma porção. Mas política é a forma de governança de um país ou de um estado. Pergunto a vocês, essa política nos interessa ou não? Nos interessa? Interessa ou não interessa? A forma com que meu país está sendo governado, as leis que estão sendo elaboradas, que vão governar o meu país, que vão reger sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre meus filhos, isso me interessa. Essa política, obviamente, ela me interessa. E eu volto a afirmar que, nesse sentido, nós temos uma grande parcela de responsabilidade. Nós não devemos ficar alheio à política. Nós temos que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade em vários aspectos, trabalhando consciência de voto. Há um tempo atrás, numa eleição, numa IL, eu levei uma pesquisa, que eu fiz, um levantamento que eu fiz na internet. E foi um levantamento que eu usei algumas fontes assim, mais comuns, como Transparência Brasil. Então eu levei alguns dados sobre os deputados que estavam concorrendo à eleição. E aí tinha a lista dos deputados mais faltosos, os deputados encrencados com a justiça, e eles estavam concorrendo à eleição. E aí quando eu expus aquela lista ali para os irmãos, a gente está aí uma nova eleição, né, para deputado, senador, presidente da República, e aqui nós temos dados, são dados reais, sobre o perfil, a atuação desses deputados, dos senadores, dos candidatos à presidência da República, durante o seu mandato. E aí as pessoas, quando viram aqueles dados, levaram um maior susto. Que isso? Os mais faltosos, tinha os dados certinho lá, as porcentagens de falta. E esse camarada outrora estava defendendo aquele argumento caloroso, vou fazer, vou mudar, e dentre eles, muitos chamados evangélicos. Então nós temos esse papel de trabalhar a consciência de voto. Nós temos o papel de, diante dessa política, defender os interesses do reino de Deus, aquilo que se levanta a palavra do Senhor, que é soberana, que é inquestionável. Mexeu comigo, tem que mexer com você também, porque a Bíblia diz que o mundo passa e suas concupiscências, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Talvez um estatuto que você está vislumbrando aí, que é muito, está achando, poxa, isso aqui pode ser a solução. Isso vai passar. A justiça humana, ela vai se queimar como uma palha, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você tem uma causa boa para a gente brigar e dar a vida por ela. Essa causa são os interesses do reino de Deus, é a palavra do Senhor. Essa nós vamos brigar, porque essa palavra que vamos julgar no último dia. É ela que naquele dia, o Senhor fala, olha, aquele dia você negou meu nome. Negou como? Trocando os princípios da minha palavra por aquela ideologia, né? Ou aquela cláusula estatutária de um partido. Então nós temos que lutar realmente, temos que fazer política, defendendo os interesses do reino de Deus. Nós temos que fazer política buscando o bem-estar da coletividade, sim. Temos sim, porque Jesus fez isso. Se compadeceu com o oprimido, com o pobre, com o rejeitado. E a gente precisa realmente olhar realmente para a causa coletiva e muitas outras coisas. A gente sabe que hoje a saúde pública, ou especialmente os hospitais universitários, eles são obrigados por lei a fazer mudança de sexo.
Mas você já viu quantas pessoas estão esperando na fila para fazer um transplante de órgão? Que não tem vaga, e às vezes a pessoa tem vaga, porque se perceber que alguma dificuldade, ela pode recorrer à mídia e taxar aquela instituição como homofóbica, não sei o que, daí por diante. Se eu quiser julgar que minha mão, 5 dedos, está vendo? Mas eu não gosto desse dedo mindinho, não gosto. Eu estou querendo tirar o meu dedo para ficar parecido com o meu líder. Tem outros líderes que também não tem o dedo, tá? Enfim, assim, para quebrar o gelo, mas eu quero tirar esse dedo. Se eu for na saúde pública e quiser tirar meu dedo, possivelmente eu vou ser levado para a psicologia. Mas se eu dizer que eu não me identifico com o meu sexo de origem e quiser tirar minha genitália, eu tiro. Você entende isso? Eu não entendo, não. Então nós temos que realmente fazer frente a essas coisas. Nós temos que nos posicionar em relação a essa política. Então, primeiro ponto que eu entendo que a igreja não exerce o papel que tem que exercer, não manifesta o potencial que ela tem, é porque concebeu essa mentira, a mentira. A igreja não fala de política. A igreja não fala de política, não. A igreja não convém falar de política partidária, realmente, pô. Mas a igreja tem o dever de falar de política. A igreja tem o dever de saber quais são as leis que regem o país no qual ela está inserida, o município, o estado. Nós somos cidadãos cumpridores dos nossos deveres. Nós pagamos impostos. Se você andar com o seu carro com o PVA atrasado, o reboque leva. Então você tem um direito, como cidadão, de realmente participar dessa política assim. Amém? Segundo ponto, que eu julgo que a igreja não tem essa atuação, é a visão fatalista. Que visão fatalista? É a que diz que não devemos fazer nada porque já está escrito. Seria desse jeito, mas você vê, já está na Bíblia lá. Isso aí, gente, não adianta. É isso aí mesmo, está na Bíblia. É aquela visão fatalista de que nós não podemos mudar as coisas como elas estão. É o que nós chamamos aí, que vocês conhecem, aquela mentalidade grega que diz que a responsabilidade humana não interage com a soberania de Deus. Isso é um grande erro. Nós podemos ver vários textos nas Escrituras que a responsabilidade tua, ela interage com a soberania de Deus. Tem vários textos das Escrituras que são textos condicionais. Se. Bira cantou aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Muita coisa pode ser mudada através da igreja. Muitas coisas. Há muitos textos nas Escrituras que provam isso que eu estou falando. A nossa mentalidade, ela tem que ser uma mentalidade judaico-cristã, ou tem que ser uma mentalidade bíblica, que diz que a responsabilidade, que a soberania de Deus, ela interage com a responsabilidade humana. Vou dar um exemplo conhecido, vocês devem estar vendo muito por esses dias aí, e é um exemplo realmente magnífico, maravilhoso, que é o exemplo da rainha Esté. A Esté, quando tomou ciência de que toda a tua nação estava ameaçada de extinção, estava ameaçada de morte por um decreto do rei baseado numa manipulação, baseado numa mentira. Vocês conhecem a história. Esté, quando tomou ciência disso, ela promoveu um jejum nacional de 3 dias. E ela, com essa cobertura espiritual, com esse amparo espiritual, ela foi diante do rei, conseguiu que aquele decreto fosse revogado, e melhor ainda, conseguiu que o autor do projeto de lei fosse enforcado, que foi o Amã. Então, esse texto, e tantos outros textos e outras situações que estão registradas na história, é uma prova de que
a soberania de Deus, ela interage com a tua e com a minha responsabilidade. Então nós temos que falar de política. Não vale a pena perder tempo com política partidária, suas tendências, fanatismo. Mas nós temos que falar de política, sim. Temos que nos importar com a governança do nosso país. Temos que nos importar com as leis que são promovidas, elaboradas para conduzir a nossa nação. Temos vários exemplos. O Martin Luther King é um exemplo clássico. Se eu não tivesse tido o posicionamento que ele teve, não haveria abolição da escravatura nos Estados Unidos. Eu estava lendo uma biografia, a história, não sei se vocês já leram a biografia de uma mulher de Deus do século passado, chamada, ela é conhecida como a raptora de crianças, a Amy Michael, conhecida como raptora de criança. Eu mostrando o texto, a gente lê, dá um ataque cardíaco, assim, um negócio, ao mesmo tempo você fica feliz demais, você se sente também tão pequenininho. Uma mulher que terminou com a prostituição cultural de criança nos templos hindus, e aquilo era terrível, e acontece até hoje, quando as crianças são levadas para serem entregues aos sacerdotes nos templos, são levadas crianças pequenininhas, e elas são preparadas espiritualmente para serem prostitutas cultuais daqueles sacerdotes, são desvinculadas da sua família, do afeto, do amparo familiar, e essa mulher se intrometeu nisso, a mulher de Deus, e conseguiu por lei terminar com isso. Então, nós temos um papel muito importante, como cidadãos dessa nação, como cidadãos do reino de Deus, para que a gente possa viver dias tranquilos, para que a gente possa viver um aspecto melhor de justiça. Então são dois enganos, essa questão de não falar de política, e outro engano também, é essa coisa do fatalismo. Eu ouço irmãos falar isso direto, mas já não está escrito, irmão, está escrito lá, isso aí não entrega para o demônio mesmo, é isso? Seria isso? 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, apóstolo Paulo exorta a fazermos súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Ele está pedindo para a gente, olha só, ele está pedindo para a gente fazer súplica, oração e intercessão pelos reis, por aqueles que exercem autoridade, para que a gente viva a vida mansa e tranquila. Se a gente estivesse falando mais com Deus do que brigando, a gente certamente estaremos vivendo uma qualidade de vida a nível de nação melhor. Eu tenho noção do que uma mobilização intercessória é capaz de fazer. Tem noção do que a oração é capaz de fazer. Dá uma lida nos registros intercessórios, para você ver o que Deus mudou através da oração, o que Deus transformou através da oração. Eu só estou te citando esse texto para dizer que a nossa responsabilidade interage com a soberania de Deus. Nós podemos ver vários outros textos. Bom, que configuração espiritual tem sido construída no Brasil nas últimas décadas? Qual o propósito de tudo isso? Nessas últimas décadas, a gente vê um perfil diferente de política, comprometedor, afrontativo. Então, qual o propósito de tudo isso? Esse é um tema muito extenso,
Nós vamos precisar conversar mais sobre isso, talvez no segundo, terceiro turno, quinto turno. Conversar mais sobre esse tema. Porque isso tem um propósito. Há um propósito, há um interesse espiritual por trás dessa nova configuração política no Brasil e no mundo, mas a gente está falando a nível de Brasil, mas essa é uma tendência, uma característica mundial, né? A gente tem registrado e tem visto também muitas aberrações, né, de leis em vários países, mas isso tem uma intencionalidade. Nós, aqui no Brasil, sempre tivemos partidos com ideologias comunistas. Atualmente esse percentual aumentou, mas nós sempre tivemos. Quanto tempo o comunismo está aí e tal? O Brasil sempre teve esses países com essa tendência comunista. Atualmente esse percentual aumentou. É lógico que essa tendência aumentou a partir dos aqueles que estão mais intensos, mais comprometidos, aqueles que estão mais periféricos, mas hoje nós temos um percentual grande de partidos no Brasil comprometidos com a questão do comunismo. Porém, entretanto, o comunismo ganhou uma nova versão. A gente for ter um tempo aqui para falar de comunismo, a gente tem um montão de cabeça pensante aqui, alguns professores de história aí me olhando, talvez essa parte pode ficar para eles. Mas o que me chama a atenção é que o comunismo, ele ganhou uma nova versão, vocês devem ter ouvido esse termo, tem visto na internet, que é um termo chamado marxismo cultural. É a nova versão do comunismo. A gente pode até usar esse termo que se encaixa, a gente pode dizer que é um neocomunismo, né? E, na verdade, esse comunismo, ou esse marxismo cultural, é como que um complemento daquele comunismo econômico e político, porque o tradicional comunismo, aquele comunismo político, econômico, ele chegou num determinado tempo que ele já não estava mais naquele convencimento pleno. E aí surge uma nova vertente do comunismo com uma ideologia extremamente perniciosa. Creio que eu quero desafiar você, tirar tua mente de qualquer tendência, botar as escrituras do teu lado, pegar um pouco da bagagem que você teve na escola. A gente pegou um tempo bom na escola, né? Tempo mais puro. Então pega essa bagagem, bota a Bíblia, estuda um pouco sobre isso, né? Estuda, vai diante de Deus, ora, sabe, aprofunda nesse negócio, né? É muito importante. Isso me chamou a atenção. Bom, eu vou ler uma definição do que eu li hoje. Tinha um montão de coisa, muita coisa, é muita letra que faz delirar, né? Mas aqui diz assim: o marxismo cultural é uma teoria da conspiração difundida desde a década de 90, adaptada em termos econômicos e culturais pela escola de Frankfurt e se infiltrou na sociedade ocidental com o fim de destruir instituições e valores tradicionais através do estabelecimento de uma sociedade global, humanitária e multifuncional. Essa escola de Frankfurt, assim, bem resumido, um grupo de marxistas, discípulos lá, marxismo, eles já tinham percebido que aquele marxismo tradicional, naquele determinado momento, não estava tendo aquela influência que seria a intenção. E eles se reúnem, era um grupo de sociólogos, antropólogos, marxistas, e eles definem ali uma escola, chamada essa escola de Frankfurt,
E eles começam a costurar essa ideia. E essa ideia, ela tem vindo com muita força aí para a sociedade, e principalmente na década de 90 para cá. Mas deixa eu destacar duas palavras aqui, que é a intenção dessa ideologia, ou desse chamado marxismo cultural. Ele diz que a visão é destruir instituições e valores tradicionais. Já fica uma lacuna para a gente pensar aí, olhar o que está acontecendo ultimamente, fazer cruzar com essas informações, com essa ideologia. Essa teoria, ela foi base, esse marxismo cultural, ele foi uma base também do chamado Fórum de São Paulo, que aconteceu na década de 90. Você também seria bom você ler um pouco sobre isso. Tem, inclusive, hoje eu cheguei a ver alguns trechos de alguns líderes, inclusive líderes brasileiros, falando nesse fórum, chamado Fórum de São Paulo, que aconteceu na década de 90. Esse fórum reuniu vários partidos de esquerda da América Latina, inclusive até representantes das Farc, nesse fórum. E o objetivo desse fórum era construir um pacto estratégico para que se assumisse o poder, para assumir o poder dessas nações, principalmente da América Latina, não só assumir o poder, mas também construir uma forma de permanecer no poder. Não sei se teve um tempo aí uma eleição aí, que já havia algumas fontes que denunciavam isso. Não com tanta força, porque que isso, bobagem. Eu cheguei a ver alguma coisa. Só que hoje nós não tínhamos tanta informação como a gente tem hoje. Tantos dados, tantos registros como a gente tem hoje. Mas esse fórum, ele foi um fórum, assim um start para construir, promover, definir as estratégias do que nós estamos vivendo hoje. Bom, uma das propostas, tem tantas outras aí, mas uma das propostas, e a gente vê isso, se você olhar direitinho e perceber, você vai testificar essa proposta. Uma das propostas era que as ideologias partidárias, elas tinham que estar acima dos interesses do país. Ou seja, aquela ideologia partidária, ela seria mais importante que os interesses do país. Ela tinha que ganhar maior relevância. Olha, me espanta quando eu vejo manifestações no país, em tese, são manifestações que buscam o bem-estar do país, buscam realmente o interesse da nação, e eu vejo pouco verde e amarelo. Eu vou te falar, eu já vi algumas que eu não vejo amarelo nenhum. Então, uma das propostas discutidas foi essa aqui. Nesse fórum, foram acordadas vários outros acordos que foram fechados nesse fórum, que quando você lê, você toma ciência, você vê, você tem acesso, para mim não passa de várias ameaças humanitárias, porque isso é uma ameaça humanitária, principalmente para a igreja. E ameaça humanitária, estou falando aqui especialmente na América Latina, porque predominantemente a maior parte dos líderes que estavam ali foram líderes da América Latina, né? Então estavam lá líderes da Venezuela, Cuba, Equador, Bolívia, homens que chegaram ao poder, e vocês estão vendo o que está acontecendo. A turma de Cuba meteu o pé para Miami. Miami é assim de Cuba, cubano, perdão. O irmão falou assim para mim: Samuel, você lá em Miami, tu vai ficar tranquilão. Esse espanholzinho teu aí, você se safa lá, mano. Cheio de hispano lá, né? E tudo imigrante. A turma aqui, ó, correu. Venezuelano, aos montes, metendo o pé para o Brasil.
porque uma nação tanto potencial como o Brasil está com um tirano sentado no trono, oprimindo o povo. E nós vimos recentemente o Nicolás Maduro lá, comendo aquela carne maravilhosa e voando naquele jatinho extremamente confortável, e o povo comendo carne estragada. Eu vi um cara falando numa reportagem que o repórter perguntou: você vai levar essa carne estragada? Ele falou: não, a gente coloca bastante tempero, que o tempero mascara a podridão, e a gente come. Bom, o comunismo, em sua essência, ele é opressor, ele é injusto, ele é antideus, porque a ideia de renda igualitária, a ideia da economia administrada pelo Estado, onde ele distribui para cada um conforme a sua necessidade, você há de convir que isso não é muito estimulante para alguém que tem realmente disposição, inspiração para trabalhar. Que estímulo você teria para trabalhar se você tem 10 pessoas, você trabalha tremendamente, você ganha R$2.000, o outro não faz nada, o outro faz e ganha R$10, e o teu dinheiro que você trabalhou e empenhou ali, se aplicou, pagou preço, vai dividir com aqueles que não fizeram nada? Então é melhor ficar também na zona de conforto, manipulado pelo Estado, dominado pelo Estado, e recebendo aquela quantiazinha igualitária para suprir suas necessidades básicas do básico, quando atende. As principais nações comunistas do mundo estão quebradas. Isso não é justo. E para sustentar essa parafernália, eles têm que destruir um fundamento muito importante na história da humanidade, que é o fundamento de Deus ou da religião. Bom, o Karl Marx escreveu o seguinte, dentre tantas coisas, tem que ler tanta coisa assim, mas você vai achar isso aí. Ele diz assim: a extinção da religião como felicidade ilusória do homem é uma exigência para a real felicidade. Então ele diz que a religião, essa referência de Deus na vida do homem, é uma ilusão, e que ela tem que ser destruída para que o homem seja plenamente feliz. Num poema que ele escreveu, que tem muita coisa de Karl Marx, ele diz assim: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Tem mais. No marxismo cultural, esse neomarxismo, o opressor, conforme chegou-se à conclusão naquela chamada escola de Frankfurt, o opressor, que até então era a burguesia, o opressor que até então era o Estado, deixou de ser esse opressor. Agora surge um novo opressor a ser combatido, a ser resistido, através de ideologias, de argumento. Surgiu agora novos opressores. Que opressores são esses? A família e os valores judaicos cristãos. Igreja. Então vamos desconstruir a família. Essa guerra aí, negócio de fazer cartilhinha, essa coisa de ideologia de gênero, transgênero, o negócio está complicado. Outrora, o transexual, ele primeiro começava fazendo a mudança física, terapia hormonal, aí ficava assim, feminilizado, né? E aí depois ele fazia a mudança de sexo. Inclusive era um argumento forte para ele realmente mudar o sexo. Estava tão feminino que, então terminar logo o serviço. E vice-versa, o homem também. Hoje não. Hoje você diz que você não está identificado com o teu sexo de nascença,
Você diz que você quer mudar o teu sexo, você muda. Eu recebi recentemente uma imagem, uma foto. A gente ficou chocado, eu mostrei para ele, ele estava na Bahia, né? Acho que ele estava na Bahia, não estava? No aeroporto, sei lá. E aí eu mostrei, a gente ficou, meu Deus do céu, tem misericórdia. E detalhe, essa pessoa é uma pessoa do nosso ciclo, que a gente conhece, um camarada da área aí, que a gente conhece. Ele permaneceu com as suas características masculinas, bombadão, barbinha. Porém, entretanto, sumiu o Lulu. Surgiu uma genitália feminina. E eu ainda falei, Eliana, eu nunca vi uma genitália artificial. Primeira vez que eu estou vendo. Estão vendo assim, parece, hein? O negócio parece. Não sei se com certeza não funciona como é que Deus fez. Parece. Mas olha que mente. Olha que mente, né? Então, por isso, toda essa conspiração que a gente está vendo contra a família. Escuta aqui. O homem virou opressor da mulher. Você tem visto isso aí hoje? O homem virou opressor da mulher. O menino falou assim, Samuel, um aluno, falou, rapaz, tá melhor hoje ser gay e mulher do que ser homem. O homem é o algoz. O homem o que é um homem hoje? Todo um trabalho forte para desconstruir a figura paternal, a figura do homem. Trabalho forte. Então é legal ser gay. É legal. Nunca se viu tanto gay, principalmente adolescente, como em nosso tempo. Por favor, estou falando isso aqui sem nenhum coração, assim, não é uma expressão pejorativa de rejeitar, né? Eu amo as pessoas, mas tenho minhas convicções. Você já percebeu que nunca se viu tanto gay como nos nossos dias? Parece que não ser gay hoje é ser atípico. Então, o marxismo cultural, para que ele realmente tenha o resultado, para que ele alcance o seu objetivo, tem que desconstruir a família, tem que desconstruir a igreja. Então, passa a ideia do homem opressor. Ó, irmãos, aí a gente tem visto direto na mídia veiculando, o homem matou a mulher, o homem agrediu a mulher, o homem... E aí já tem uma lei. Hoje, antigamente era um homicídio. As pessoas eram presas porque ela atentou, ela tirou a vida humana. Então a percepção hoje é como a vida da mulher tem mais valor do que a vida do homem. É isso que está aí. A vida da mulher tem mais valor do que a vida do homem. Vou te falar uma coisa, tem muita mulher que bate muito, hein? Tá? Tem muito homem que corre assim de mulher, ó. Bate muito agora, então, entre aspas, estão empoderando a mulher, aí que elas estão batendo mesmo. Mas não é bem assim não. Então, a gente está vivendo assim, o homem virou o opressor da mulher, o homem virou opressor do filho. Então surge aí um trabalho para destruir a representatividade do homem, muito importante, homem e mulher, extremamente importante, com papéis distintos, papéis que se complementam e que dá toda essa bênção, traz toda essa bênção para a família, de proteção, de provisão. Então, a figura masculina está aí. Você está falando, você está pensando que você está vendo aí, ultimamente, a ideologia, os conceitos, as leis estão sendo produzidas para desconstruir essa figura feminina. Aí, junto com isso, a gente já falou da questão da transexualidade, a questão da ideologia de gênero, que tem gerado hoje toda essa crise de identidade, a questão da homossexualidade, a questão da erotização infantil. Essa semana eu vi vários materiais de texto e de vídeo. Eu vi um videozinho, qual o nome do programinha?
Isso faça sexo, negócio assim. Só que o seguinte, essa instrução que está estimulando, que você transe, faça sexo, negócio assim. Só que a instrução é para criança. É um casal que está dizendo sobre a importância da criança se masturbar. Ele explica como a criança deve se masturbar. E ele diz que crianças estão depressivas, estão deprimindo, estão se tornando candidatas a suicídio por causa da opressão dos pais que trazem esse peso de culpa sobre a criança que se masturba. Nós vimos, há uns anos atrás, toda a batalha que foi travada pelo material que ficou conhecido como kit gay. Eu não sei se alguém, eu acredito que sim, tenha tido acesso àquele material absurdo, negócio absurdo para criança de até 6 anos de idade, um negócio realmente absurdo. E vou dizer que o candidato, o cidadão que criou essa questão do kit gay, está aí concorrendo a um cargo de presidente. Foi uma guerra, foi uma briga, a luta ainda continua. Nós temos hoje, de um nível muito forte, a questão da legalização da prostituição, a questão do aborto, está assim, de chocar também, de chocar. Bom, marxismo cultural, um ataque orquestrado para desconstruir a família e desconstruir os valores cristãos. O foco é esse, o trabalho tem sido esse. Nós temos ouvido muito ultimamente um termo, intolerância religiosa, intolerância religiosa. Interessante que a intolerância religiosa, quem está no foco desse negócio, basicamente é a igreja. Nós vimos um discurso, e esse discurso foi publicado aí, volta e meia ele vem à baila, de que o projeto, que é um projeto, uma proposta para virar lei mesmo, é de que todos os símbolos religiosos sejam destituídos de repartições públicas, hospitais, escola, destituído, crucifixo, Bíblia, destituído. Então, ao mesmo tempo que a religião, de que a fé cristã tem sido atacada fortemente, nós temos um estímulo, um patrocínio à bruxaria, tremendamente. Nunca, olha, as pessoas hoje, a gente tem visto ultimamente essa chamada ocultismo, bruxaria, das piores modalidades que vocês possam imaginar, sendo promovida, incentivada e com apoio governamental. Só quem é reprimido é o cristianismo. Eu não sei, o negócio está recente, mas essa semana foi aí, repercutiu aí na mídia, na sociedade aí, essa questão de rapto de criança. Aí a gente fica pensando, será que é verdade, será que não é? Mas várias fontes falando sobre isso. E mostra também umas pessoas com um perfil bem estranho, tenebroso, pessoal de preto, aquele estilo assim. Eu já vi algumas fotos, e teve uma situação, alguns anos atrás, não sei precisar, que eu vi próximo à pedreira ali de São Pedro, indo para casa, um grupo, eles estavam entrando na mata ali, era mais de meia-noite, e era um grupo, eu vi que na sua maioria eram jovens, eles estavam vestidos com essa roupa aí que eu vi na internet, entrando à noite ali na mata, possivelmente para fazer algum tipo de culto. E a gente vê, volta e meia aí pela polícia, caso, né, de crianças que são entregues para sacrifício. Nós vimos aí, não tem muito tempo, um caso, né, de um homem com algumas mulheres que matavam as pessoas e matavam para rituais, esquartejava, congelava o corpo, o corpo, e ainda fazia salgadinho, pastel, sei lá, com a carne humana, vendia, a turma comia, né? Pela forma que eles estavam vendendo, devia ser gostoso. Quem soube dessa matéria aí? Então, mas o pano de fundo daquele comportamento era, na verdade, um pano de fundo ligado a ritual. Bom, queridos, a hegemonia
cultural defendida hoje, que esse termo também é um termo que é derivado desse marxismo cultural, eu posso até dizer que é o neomarxismo, e aí juntamente com isso surge esse termo aí, que é hegemonia cultural, defendida hoje, né, por muitas classes sociais. Inclusive a gente vê hoje a mídia a serviço dessa hegemonia cultural. A mídia e muitos intelectuais estão comprometidos na difusão dessa ideologia. Na hegemonia cultural também eu fiquei pesquisando lá, vendo qual é o conceito melhor disso aí. Mas eu destaquei um aqui que eu achei interessante. Hegemonia cultural, defendida hoje, é uma forma de dominação ideológica, de uma classe sobre a outra. Achei outros conceitos, mas eu achei isso aqui muito a ver, muito dentro do que a gente está falando, que é uma forma de dominação ideológica de uma classe sobre a outra. A ideia, lógico, dessa hegemonia cultural, de fazer prevalecer essa ideologia, é nada mais, nada menos que destruir a família e destruir a igreja. A gente falou dessas questões ameaçadoras que a gente está vendo ultimamente, mas lembre-se, a arte dos museus não é mais a mesma que a gente via lá atrás. Como você define uma arte, um homem nu e uma criança tocando nesse homem nu? Como você define como arte uma galeria, uma exposição de quadro com apologia a incesto, homossexualidade, bestialidade? Como que isso é arte? Então a gente começa a ligar uma coisa com a outra. Marxismo cultural, hegemonia cultural. E aí a gente começa a ver uma modalidade estranha, afrontativa de cultura. E a modalidade ou a expressão dessa cultura tem um alvo. O alvo é destruir a família. Não sei se vocês viram, mas eu vi um vídeo de uma manifestação cultural, e essa expressão, uma manifestação cultural, numa universidade em Minas Gerais, uma universidade federal, respaldada, estimulada pelo reitor, onde um grupo de mulheres e um rapaz homossexual dançam e tem um brado, uma música, a música é uma música de protesto, uma música de, sabe, uma coisa agressiva, e elas ali dançando, troço assim, absurdo, e uma plateia sentada, assistindo como se estivesse assistindo uma peça teatral, normal, e pasmem, aquilo ali era dentro de um campus de uma universidade federal. É uma forma de manifestação cultural, nada convencional, e que ela tem um propósito. Nesse fórum de São Paulo, a partir daí, a gente vê também a construção, e isso está para ser votado, dentre tantas outras coisas. A gente tem ouvido falar aí, que é o chamado PNDH3, esse Plano Nacional de Direitos Humanos, que é isso que significa o PNDH3, ele tem uma série de propostas que é um atentado contra a família, contra a igreja. Nada diferente de tudo isso que a gente já falou aqui. Mas uma série de propostas extremamente afrontativa à vontade de Deus, aos valores da família, está lá. Bom, teve um tempo que uma eleição dessa aí, que eu baixei os 4 estatutos, levei plano de governo, li estatuto, dos principais partidos que estavam concorrendo à eleição naquela época. Aí fiquei lendo. Tem tempo isso. Eu fiquei muito preocupado.
Abri meu bocão, o pessoal que mais antigo sabe disso. Abri o bocão, fiz minha parte. Fui amado por alguns, cuspido por outros. Virei pauta de partido político. Tinha crente nesse partido político que bateu em mim lá. E o ímpio me defendeu. O ímpio levantou e falou assim: olha, se Samuel levantou esse discurso, eu tenho certeza que o objetivo dele é único e exclusivamente religioso. Eu conheço Samuel, trabalho com ele. Samuel não entra nesse campo. E o ímpio me denunciou aquela situação. O ímpio, perdão, não o ímpio, me denunciou. Oi? Foi o ímpio que me contou o que tinha acontecido. Entendeu? As muitas letras me fazem delirar. Falei, virei pauta. Pauta de partido político, reunião política eu virei pauta. Levantaram um montão de como se eu fosse uma ameaça, talvez, à decisão eleitoral naquela época. E tinha irmão lá, que bateu em mim lá também. Depois encontrei ele desfiliado. Eu falei, ué, e aí, meu irmão, como é que está na militância? Ele, larguei. Encontrei ele ano passado, precisamente, dentro do supermercado. Então, irmãos, hoje, não sejamos insensatos. Porque a Bíblia diz, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, hoje, nós temos partidos políticos que têm essas propostas desse neomarxismo, ou do marxismo cultural, que tem essas propostas como prerrogativa dos seus planos de governo. Hoje eu li os 2 planos de governo dos candidatos que estão em possibilidade. Não deu para ler tudo não, porque tem tanta maionese. Fui em cima daquilo que mais me interessava. Vou seguir me aprofundando mais. Eu desafio você a fazer o mesmo. Ok? Então, eu li lá aquele plano de governo. Tem um lá que fala sobre a proposta de um novo processo constituinte. Essa proposta desse novo processo constituinte foi o que Maduro implantou na Venezuela. Ele mudou realmente a Constituição. Então, hoje, por exemplo, a reeleição, ela é interminável. Eu sou contra isso. Pode dizer, meu candidato, né, a pessoa que eu vejo que está mais próxima dos meus ideais, eu não seria favorável dele ficar na reeleição. Isso cria um vício. Além de criar um vício, isso cria cartel. Poder é igual a cocaína, vicia. Tem que dar uma quebrada no sujeito. Deixa outro para a gente ver qual é. Eu não sou favorável, não sou. Pensa numa pessoa que muda a Constituição. Nós ainda vivemos, temos essa, eu digo que é uma proteção ainda, a gente ter, né, a possibilidade de reeleição por 2 vezes. Mas pensa num país que o camarada cartelizou o país, dominou geral, e ele pode ficar no cargo quanto tempo ele quiser. Quantos venezuelanos vão receber no Brasil mais? Que para tirar, é só na bala, meu irmão. Não vai sair na boa, não. No voto não sai, não. Não sai no voto. Ou descer um anjo do céu com espada desembainhada e fazer partir. Não tem como. Uma ditadura opressiva, estava lá. Depois você vê lá, pensa, reflete, está dizendo, novo processo constituinte. Outra, é um programa chamado Programa Transcidadania. Transcidadania é todo um respaldo, um apoio para a pessoa que se assume transexual, então ela tem bolsa na universidade, ela tem um monte de coisa. Não estou dizendo que ela, não, pelo fato de ser transexual, não tem que ter direito, mas ela tem que ter direito como nós temos, direitos iguais. Por que a pessoa tem que ser privilegiada? Eu não gosto disso.
Bom, outra que acho que seria bom a gente procurar entender melhor isso, porque a gente sabe a seriedade dessa problemática, é que está lá, que a proposta é uma nova política sobre drogas. Não é uma nova política contra a droga, é uma nova política sobre droga. O que é isso? Trocando em miúdos. Eu me preocupo quando eu vejo um deputado, que eu vou dizer o nome dele porque ele está na mídia lá escancarando, que é o Jean Willis, dentre tantas outras coisas que esse camarada fala, uma figura produzida pela Rede Globo e tantas outras, mas esse camarada, ele diz, não, tem que fumar maconha mesmo, tem que estimular, vocês têm que começar realmente a tirar essa concepção negativa, equivocada sobre a maconha, tem que... Está falando a maconha, mas a gente sabe que, lógico, não é questão, não é só a maconha, é liberar geral. Bom, eu sei que nós olhamos assim, nós pegamos os candidatos à presidência da República, a gente não vai encontrar nos candidatos à presidência da República um camarada puritano, que não tem nenhum problema, como você não vai encontrar na igreja também. A gente vai olhar o perfil de cada um dele, a gente vai encontrar virtudes e defeitos, mas a gente precisa saber ter olhar para perceber o que é de menor e o que é de maior grau. A gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter esse discernimento. Exemplo, a gente tem que saber separar a corrupção pessoal. A corrupção pessoal é mal, é um pecado que Deus julga, mas a corrupção institucional é muito pior. Então, eu tenho 2 corruptos, não tenho muita opção, um corrupto pessoal, um corrupto institucional. Bom, nós precisamos avaliar esses candidatos, avaliar as suas virtudes, seus defeitos, ver qual traz sobre si maior e menor grau, e ver qual o impacto, o resultado das suas ideologias, do seu histórico, a nível de nação, a nível de igreja, a nível de família. Eu vejo o candidato que está sendo investigado e vejo o candidato condenado. A gente precisa ver cada um quem está comprometido em menor e maior grau. Escuta, eu estou falando, a gente está citando aqui a questão presidencial, mas nós temos outros cargos sendo concorridos extremamente importantes, que são senadores, deputados, governadores, e nós precisamos avaliar o perfil desses homens. Esse é dever nosso. Nós temos compromisso com política. Que política, Samuel? Não é essa aí partidária. É aquela política que tem a responsabilidade da governança do país. Nós somos cidadãos desse país, pagamos nossos impostos, criamos nossos filhos aqui, amamos nossa nação, e nós temos o dever de nos posicionar para o bem-estar do nosso povo. Eu me preocupo com a ilusão de pessoas que se deixam levar por programas sociais que cria mentalidade escrava, cria mentalidade subserviente. Há uma realidade no sertão muito difícil. Os irmãos que conhecem o Nordeste, o sertão, sabem do que eu estou falando. Pessoas que ficam, pessoas produtivas, que ficam na porta de casa jogando porrinha. E se você diz, não vai trabalhar não, faz um negocinho. Não, se eu trabalhar eu perco minha bolsa, ou minhas bolsas. E não são poucos, não, são muitos. Eu não acredito que esse é um tipo de política que dignifica o povo. Eu acredito que a questão, essa modalidade de assistência,
é uma modalidade de assistência excepcional, temporária. Se eu estabeleço esse tipo de assistência permanente, eu estou colocando essa pessoa na condição de subjugado, mentalidade de escravo. A gente que é professor, quantos professores tem aqui? A gente tem problemas com aluno de Bolsa Família. Olha lá, minha diretora está lá no fundo. A gente tem problema, porque a criança está ali, porque é um dos critérios. Às vezes ela não está porque ela quer, está contra gosto, para que o benefício chegue em sua casa. Mas você é contra ajudar o pobre? Não, a gente ajuda o pobre aqui, é beça. Mas o social não pode ser só social pelo social. Alguns dias atrás a gente estava conversando sobre esse tema, sobre o propósito. A igreja tem que entrar nessa lacuna, a igreja tem que fazer esse papel, porque esse amor prático credibiliza a nossa evangelização, não é verdade? A igreja tem que fazer esse papel, mas tem que fazer esse papel com propósito, porque que adianta você deixar a pessoa com a barriga cheia de comida, e ela morrer com a barriga cheia e ir para o inferno? Que adianta? Então isso tem que ser um meio para você levar a pessoa ao principal, e Jesus falou sobre isso. Ele dava pão, ele entendia a importância de fazer isso, mas ele confrontou e disse: olha, vocês me seguem mais pelo pão, não por causa de mim mesmo, por causa da salvação. Bom, nós temos que abrir os nossos olhos. O pessoal fala: não, mas fez para o pobre. Tem outros também que fez. Eu estou citando, estou pensando num candidato, né? Pensando num candidato. Mas tem mais também, no próprio estado do Rio de Janeiro. Então, fez, peraí, mas fez o pobre. Fez com qual intenção? O que estava por trás disso? Olha aqui para mim. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele fez uma proposta. Ele falou: eu te dou toda a glória desse mundo, se tu prostrado me adorares. Dou tudo para você, tudo. O que você quer, Jesus? Te dou tudo. Mas tem um retorno, tem um preço, e o preço é adoração a mim. Então, te dou remédio, te dou cesta, te dou casa, mas você fica para esse governante, você fica para esse partido político como objeto de manobra. Não sou contra isso. A gente quanto pastor do rebanho, dizer: não, você não é a favor, sou, mas não acredito nisso como algo permanente. Isso é uma questão circunstancial. Precisa ensinar as pessoas a empreender, a trabalhar, a ir além, criar oportunidade para que o cidadão se forme, criar situação onde há promoção cultural de fato, uma cultura pura, uma cultura verdadeira, criar leis e circunstâncias para que a pessoa seja estimulada ao esporte, mas não criar essa mentalidade de escravo, essa mentalidade subserviente, essa mentalidade de dominador e dominado. Amém? Bom, como nós vamos apoiar um plano de governo ante Deus? Como nós vamos apoiar um plano de governo totalmente comprometido com esse chamado marxismo cultural? Como? Eu vejo os irmãos aí às vezes na rede social batendo no aborto, batendo na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, hoje chamada famílias alternativas, família homoafetiva, daí por diante. E eu vejo os irmãos batendo, falando, mas esse irmão que fala, vota num partido com essa ideologia. Como eu vou apoiar um partido que que apoia, que promove leis, que luta por leis, por pessoas, para que mulheres tirem do seu ventre um ser indefeso em formação, com base naquela lei, meu corpo, minhas regras. A mulher tem direito de fazer o que quer com o teu corpo. Misericórdia.
Nós não temos direito. Quem tem direito de fazer com o corpo, o que é aí? Nós fomos comprados, irmãos. Nós não fomos comprados com euro, com dólar. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. A palavra diz: por preço foste comprado, glorificai o Senhor com o vosso corpo. Jesus Cristo é nosso Senhor. Eu faço do meu corpo o que eu quero. Muitas mulheres que morrem, muitas mulheres traumatizadas. Eu vi, não sei se vocês possivelmente viram, vocês são antenados, aquela matéria, né, da Record, falando sobre pessoas que fizeram mudança de sexo e se arrependeram. Puxa, eu vi aquilo e fiquei impactado. Imagina, alguma força maior trabalhou aquela mente, e na verdade a pressão é muito grande, que levou a pessoa a fazer mudança de sexo, hoje ela está arrependida. Então eu fiquei pensando, o camarada voltou ao estado original, né, parcialmente, homem, característica de um homem, mas sem a genitália de nascença. Como você vai votar num partido que apoia a ideologia de gênero? Você, como cristão, quando chegar na escola, seu filho começar a receber lá um montão de informação, que ele é livre para escolher o que ele vai querer ser. Ele é livre, você não pode interferir sobre isso. Nós chegamos a um ponto, como já se discute em outros países, e outro que já virou lei, de que os pais não podem interferir na opção sexual do seu filho. Se o pai fizer isso, ele pode ser responsabilizado legalmente. Pensa que você pode chegar a essa situação. Pensa que nós, enquanto igreja, podemos chegar nessa situação. O Marcos de Moraes, naquele vídeo, ele diz que há muito tempo a igreja lá em Salvador vinha lutando pela homeschooling, pelo ensino na escola, em casa, há muito tempo, e muitos irmãos conseguiram esse benefício através de liminar, e eles estavam mantendo a escola em casa justamente por esse montão de aberração que está aí nas escolas. E aí teve agora, ele conta lá no vídeo que um irmão que foi a juízo, diante do juiz, porque mantinha a escola na sua casa, e ele ouviu claramente do juiz: o teu filho é do Estado, não é teu. E esse tema foi votado no Supremo e nós perdemos. Então, o que você está pensando em votar? Você está pensando no benefício pessoal? Está pensando nessa toma lá da casa? Tem um retorno. Bom, queridos, eu vi na semana passada Modesto falando ousadamente na reunião lá, livre, falando das suas convicções, e os comentários embaixo. Naqueles comentários eu identifiquei lá algumas figuras lá, e eu fico pensando, onde está o temor? Onde está o temor? Você, por causa de uma ideologia partidária, você ser irreverente, desrespeitoso com o homem de Deus, que não exerce uma função, um papel limitado por um tempo, 4 anos. Um homem ungido e chamado por Deus para uma função apostólica, para uma função profética, vitalícia, até aquele dia. E se você observar aqui os irmãos, tem um som profético a nível de nação e fora da nação. Eu estou tirando aqueles que eu percebo que são inconvenientes. Tem muitos pastores nesse período que eu particularmente não concordo. Eu fico meio em dúvida sobre a motivação dele. Mas eu conheço muitos homens, e não conheço a mídia, conheço pessoalmente. Conheço a história, a vida, conheço o impacto, os frutos ministeriais, muitos que estão falando profeticamente numa mesma linha. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 Crônica 20:20 diz: crede no Senhor, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você
quer de fato viver vida mansa, vida tranquila, se você quer que teu filho tenha uma formação bíblica, você presta atenção em quem você está votando. Presta atenção em quem você está votando. Está lá tramitando, sabe qual lei que está tramitando lá? A lei da pomada. Tem a lei da pomada? O Estado está dizendo para mim como que eu tenho que criar meu filho. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança e que a vara afasta. O Estado está dizendo o seguinte: se você corrigir com vara e isso chegar para nós com prova documental, você vai responder criminalmente. Além disso, tem outra. Você pode chegar a esse ponto. Você também não vai influenciar o seu filho sobre que tipo de gênero ele vai querer assumir. Eu não posso, mas a escola pode trabalhar com ele. A cartilinha kit gay, aquele livrinho que a gente vê aí, a opção que está por aí. Já o negócio já tomou conta. A escola pode, de repente, pegar o teu filho e dizer que vai para o museu e levar para esse museu aí, essa cultura profana, que essa cultura aí desse marxismo cultural, que leva lá, mas você não pode. Então, em nome de Jesus, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos, quem nós estamos respaldando, quem nós estamos seguindo. Eu sei que é desafio, mas fulano de tal faz isso. Alguém mostrou outro dia, vai votar tal candidato, aí botaram uma figura, aquela figura folclórica de Jesus, com um revólver assim, batendo numa porta, negócio assim, uma arma, batendo na porta. O negócio é complicado. Mas veja bem, um conselho. Estão doidos para saber quem eu voto, né? É ruim de eu falar, hein? Quero mudar a mentalidade. Quero mudar aqui, ó. Não vos conformeis com esse século, transformáveis pela renovação da vossa mente. Essa corrente trabalhando aí pesado, nós temos que limpar nossa mente. Nós temos que agir com a mente de Cristo. Então, procure o candidato que tem coragem para bater de frente com tudo isso. Procure um candidato que tem mais compatibilidade com os valores, os princípios que você crê, porque senão você vai chorar depois. A coisa vai ficar mais difícil do que está. Ninguém dá nada sem esperar nada em troca. Depois a coisa pode ser pior. Abre a tua Bíblia que eu vou terminar, que eu vou fechar com um tempo aqui importante, muito importante. Lucas capítulo 8. Vamos ver aí. Lucas capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, dos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa parábola é conhecida.
Uma viúva que tinha uma causa e um juiz duro, chama de juiz iníquo, e ela persevera, ela é importuna, até que o juiz julga a sua causa. E Jesus pega essa parábola e diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-la? Olha aqui, o texto está falando de um contexto de injustiça, né? De opressão, uma viúva e um juiz. Mas aquele quadro de justiça, de injustiça, de opressão, é quebrado. E esse quadro é quebrado quando se busca a Deus, quando se ora a Deus. O texto está dizendo de dia e de noite. O verso 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, quando que Deus vai fazer justiça? Ou melhor pergunta, como Deus vai fazer justiça? Se a gente perseverar, importunar, clamar a Ele de dia e de noite. Se você está como proposta, como meta, votar em alguém que você sabe que a ideologia desse candidato é a ideologia que vai contra os valores cristãos, contra a vontade de Deus, em nome de Jesus, sai fora. A Bíblia diz que a gente sabe que a palavra do Senhor, ela é maior, ela é infalível. Não faça isso. Seja coerente com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Eu tenho uma proposta também. Acredito que vocês tomaram ciência sobre uma proposta que o EIB fez de um jejum, de 3 dias de jejum pelas eleições, baseado naquela mobilização de jejum lá que Esté promoveu. E ele propõe para a igreja de toda a nação que se faça o jejum de 3 dias. A proposta é que a gente abrace esse desafio. Eu quero propor que a gente se mobilize, que a gente se organize, e que semana que vem, antes das eleições, a gente faça uma mobilização, um jejum de 24 horas pelas eleições. A gente se organiza entre nós. Eu sei que os irmãos já têm a prática aí desses turnos, desses ciclos de oração. A gente ora pelas eleições. Eu tenho uma preocupação, não é só eu que tenho essa preocupação. Eu nunca confiei nas urnas eletrônicas, nunca confiei naquelas urnas, porque se a urna eletrônica é uma proposta tão eficiente, por que as nações desenvolvidas não têm urna eletrônica? Né? Que está anos-luz em tecnologia da gente. Isso me deixa muito, eu ouço muita coisa, já há muito tempo, sobre essa questão. Tem pessoas que se levantam aí, alguns especialistas, e afirmam categoricamente que a urna, há possibilidade dela ser corrompida. Então esse é um tema para a gente orar, que Deus pode colocar um anjo naquele circuito lá e fazer o negócio andar com justiça. Não é verdade? Deus pode fazer isso, Ele é poderoso para fazer, né? Então a gente pode definir alguns alvos, e a gente pega 3 dias de oração, buscando a Deus com toda intensidade diante do Senhor, que a gente possa fazer a nossa parte como cidadãos dessa terra, cidadãos terrenais, que a gente possa fazer a nossa parte como cidadãos do céu, como discípulos de Jesus, orando, intercedendo, profetizando, sabe, defendendo os princípios, os valores do reino de Deus. Pode nos perseguir, pode nos chamar de antiquado, mas vamos lutar pela família, irmãos. Olha, a família é que tem, historicamente,
né? Porque na verdade é um projeto de Deus, é a criação de Deus, é que tem sustentado tantas culturas, tantos povos. A hora que a família for desmantelada, a hora que a família for destruída, e não vai ser, imagina qual será o rumo da humanidade. Amém? Quantos vão fechar aqui no jejum? Semana que vem. Eu quero chamar. Amém, queridos? Vamos orar por isso, depois eu vou segundo bloco. Até meia-noite dá para terminar. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Quero mandar um beijo para o pessoal da Bahia, lá que está vendo a gente. Se organizaram hoje lá para participar desse tempo aqui. Um beijão, pessoal da Bahia, mais alguém que esteja nos vendo aí pela internet, talvez já me batendo para caramba. Um beijo para você, que está batendo e que está beijando, tá bom? Levanta tuas mãos no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido e será sempre o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Ainda que os homens tramem, ainda que os homens espreitem, Senhor, nós podemos confiar num Deus Todo-Poderoso, num guarda de Israel. Te agradecemos, Senhor, porque de fato no Senhor nós estamos refugiados. Pedimos a Ti no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude, para que tenhamos um posicionamento coerente com o posicionamento daqueles que Te representam, daqueles que são embaixadores do Teu reino, que toda essa força do mal orquestrada, através de leis, de organizações civis, que toda essa força não seja suficiente para nos intimidar, nem calar nossa voz, que possamos fazer valer nossas convicções, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo nessa nação, Senhor. Liberta aqueles que estão, de certa forma, intoxicados pelas ideologias, por esses enganos. Aqueles que estão com o coração inflamado de partidarismo, que estão dividindo até entre si, Senhor. Isso é mal. Que o Senhor guarde, que o Senhor mude essa situação, em nome de Jesus. Que não seja assim com a Tua igreja aqui em Cabo Frio. Que possamos, em meio a tanta diversidade, tanta divergência, tantos embates, que possamos preservar o que é mais importante, que é o amor. O amor permanece, diz Tua palavra. Tudo passa, mas o amor permanece. Possamos guardar o amor um pelos outros. Possamos sustentar convicções, ainda que sejam divergentes, mas que, sobretudo, possamos entender que somos membros do corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, todo e qualquer plano que tem sido costuradas, ocultas. Todo plano, Senhor, que tem um objetivo, que é a igreja, que é a família, Pai. Que esses planos sejam frustrados em nome de Jesus. Nós abençoamos os governantes dessa nação, abençoamos juízes, abençoamos governadores, deputados, presidentes, vereadores, Senhor, todos aqueles que estão investidos de autoridade em nossa nação. Nós oramos por eles, que o Senhor os guarde em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que possa exercer os seus papéis coerentemente, com temor, em nome de Jesus. Seja assim, Pai, venha a nós o Teu reino, que a Tua vontade boa, perfeita, agradável, venha sobre nós, para a glória do Teu nome. Amém, amém, Pai, em nome de Jesus.